Bom dia, boa tarde, boa noite, lunáticas deste mundão. Bem-vindas a mais um episódio do podcast Lunáticas, onde a gente conversa sobre ciclos menstruais, saúde sexual e saúde reprodutiva. Eu sou Lara Carvalho, tradutora, cineasta, artista, instrutora de Hatha Yoga, terapeuta holística e coordenadora do projeto Nossos Ventres, do qual esse podcast faz parte. O projeto Nossos Ventres tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação e saúde sexual e reprodutiva. O projeto Nossos Ventres é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UNFPA para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O Fundo Elas é o Fundo de Mulheres do Brasil que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e os direitos das mulheres. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UNFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UNFPA, que inclui também a campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro. Conheça a campanha Ela Decide no site eladecide.org e para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org. No episódio de hoje, vamos falar sobre a nossa natureza cíclica, em especial sobre os marcos desses ciclos que vivemos, como a menarca, a gestação e a menopausa. Para conversarmos sobre tudo isso, temos aqui conosco a maravilhosa Eliana Sampaio. Eliana Sampaio é uma mulher de 51 anos do signo de Gêmeos, com ascendente em Câncer, e do signo da Medicina, com ascendente em Humanas. Graduou em Medicina pela UFBA em 91, ano em que também casou e se tornou mãe. Especializou-se em ginecologia e patologia cervical. Trabalha no interior da Bahia e vem tentando acertar nessa trajetória de ser mulher e cuidar de mulheres. Eliana, muito obrigada por topar participar do nosso podcast. Para começarmos, gostaria que você contasse um pouquinho de como você chegou, depois de tantos anos atuando enquanto ginecologista, na área de ginecologia natural. Oi, Lara. Obrigada a você pelo convite para participar desse projeto tão bacana e pela confiança de que eu tenho alguma coisa para somar aqui nesse projeto. Como que eu vim parar na ginecologia natural? Eu acho que tem, como quase tudo, mais de uma explicação. Uma teoria é que eu vim parar pela sintropia, pela agricultura, né? Eu acho que tem tudo a ver a ginecologia natural com a agricultura sintrópica, que é uma outra coisa que tem me movido nesses últimos tempos. Tenho me interessado e plantado um sistema agroflorestal agroecológico com os princípios da agricultura sintrópica dentro do que eu consegui aplicar, e isso tem a ver com ginecologia natural, assim. A terra é uma grande mulher, né? E cuidar da terra respeitando os seus processos e os seus ciclos tem muito a ver com cuidar da mulher respeitando os seus processos e os seus ciclos, a sua natureza. Então tem um pouco desse movimento todo que os meus próprios ciclos de vida me levaram, né? De volta à natureza, ao natural, à terra. Também respondeu na minha prática profissional. Então, eu acho que tem uma interligação grande da, dessa busca, né? Da agricultura sintrópica, da agrofloresta com a ginecologia natural. Mas também eu acho que a ginecologia natural é uma volta para mim. É como se fosse um ciclo mesmo, mais um ciclo, porque eu comecei a me interessar por ginecologia, eu acho hoje como cliente. Eu tive o privilégio de ser cuidada na minha adolescência por uma ginecologista muito à frente do tempo dela, que cuidava de mim com homeopatia, que me receitava caminhar descalça na areia da praia, que sempre me ofertava coisas muito diferentes das que eu tinha ido buscar e que eu descobria que eram muito boas para mim. E foi como cliente dessa médica, doutora Maria de Lourdes Rocha, que eu comecei a gostar da ginecologia. Depois, os caminhos da formação me levaram para uma prática mais convencional,
mas o meu despertar de interesse sempre foi de um olhar diferenciado, né? E a própria fisiologia do ciclo feminino sempre me encantou, as curvas hormonais, o ciclo menstrual, sempre foram ganchos que foram fazendo a ginecologia me pescar. Então, acho que depois de um ciclo grande, trabalhando um pouco dentro dessa linha mais convencional, insatisfeita, eu fui voltando à origem do meu interesse inicial da prática da ginecologia, que era mesmo mais ligado aos princípios da ginecologia natural, da ginecologia autônoma, desse respeito ao corpo da mulher, à autonomia da mulher. E aí, sim, vamos caminhando. Aí, nesse ano de 2019, teve uma oportunidade também de uma formação, uma imersão em ginecologia natural com uma outra ginecologista chamada Bel Said, que tem puxado, né, no meio médico esse resgate da ginecologia natural no meio médico. Foi uma experiência muito bacana com outras médicas do Brasil todo. E aí ela arrancou um pouquinho mais a coragem de começar a colocar em prática, com esse nome de ginecologia natural, algo que já vinha assim sendo informalmente diferente na maneira de trabalhar. Que massa, porque a Belsage é uma super referência de ginecologia natural aqui no Brasil. Pra gente, bom, pra gente engatar a nossa conversa sobre os ciclos que vivemos ao longo de nossas vidas, eu queria te perguntar, como você definiria a nossa natureza cíclica? Definir a nossa natureza cíclica, eu acho que uma maneira boa de entender são fases que se abrem e que se fecham, pequenas e grandes fases que se abrem e que se fecham e se complementam todo o tempo, como nascer, crescer, ser plena, envelhecer, morrer e renascer eternamente. Tem muitos ciclos que a gente tem, os grandes, os pequenos, os que se repetem, os que são em espirais, os que se fecham. Parte da graça de ser mulher é ser cíclica, não andar em linha reta, né? São processos que passamos e que voltamos e que retornamos e que se ampliam e que se ressignificam. Não sei como definir exatamente nossa natureza cíclica. Ser cíclica é ser mulher é ser cíclica. A gente não anda em linha reta. A gente nasce e cresce e morre e renasce todo tempo. E tem muitas fases. Fases do ciclo menstrual, fases do ciclo de vida, fases que fazem a gente crescer de uma forma redonda. Bom, não sei se me faço explicar bem, mas eu acho que ser cíclica é ser mulher. Pra gente tentar seguir uma linha cronológica, vamos supor que estamos falando de uma criança que acabou de nascer, nasceu com um sexo biológico feminino, e após o nascimento, essa criança cresce até chegar na fase da puberdade, e daí o que acontece? Sim, em meio a todo esse turbilhão aí da puberdade, as meninas chegam na fase da menarca, que é a primeira menstruação. Isso significa que o aparelho reprodutor chegou a um grau de maturação que já consegue fazer com que sejam liberados os óvulos, que o endométrio dentro do útero se espesse, se torne secretor e descame. E é um evento muito marcante, a primeira menstruação. Não tem como não deixar de ser respeitado como
um inevitável rito de passagem, né? E às vezes a gente passa de uma maneira mais difícil quando não tem informação, quando não tem orientação, quando não pôde conversar bem sobre isso. Ainda hoje é comum que as meninas não tenham muita informação sobre o que é de fato a menstruação, o que quer dizer menstruar. E às vezes é assustador. Também é assustador a expectativa que se coloca em cima dessa primeira menstruação. Tem um termo que eu detesto, que é dizer que a menina ficou moça, para dizer que ela menstruou a primeira vez. Se usava muito quando eu era adolescente. Você já ficou moça? Fulana ficou moça. É como se de repente um evento que é a menstruação, um dos eventos no meio de todo esse turbilhão de eventos da puberdade, fizesse com que de repente a menina virasse uma moça. E que não é verdade. Então a gente tem moças que ainda não menstruam, meninas que são moças muito cedo, têm comportamento e cabeça de moças. E a gente tem crianças, meninas, completamente meninas que menstruam, mas que estão longe de serem moças. E em termos biológicos, a menarca só quer dizer que começou a funcionar esse eixo hormonal que faz todo esse processo de ciclos importantes para o funcionamento saudável do corpo da mulher e que tem um sangramento que faz parte desse ciclo. Mas não quer dizer que essa menina é uma mulher pronta, não quer dizer que esse aparelho reprodutor está plenamente desenvolvido. A gente sabe que existe uma expectativa, né, depois que se menstrua, de que isso vai ser uma mudança, mas não precisa necessariamente ser. E também é importante a gente saber que o fato de ter começado a menstruar não quer dizer que está tudo certinho. Às vezes tem muita preocupação porque menstruou e aí a menstruação não vem certa, não vem todo mês, vem 2 vezes no mês, fica 4 meses sem vir. Tudo isso é muito normal, né? Tudo que a gente começa a fazer de nossas funções biológicas, a gente nunca começa a fazer perfeitamente. A criança, quando começa a falar, ela troca as letrinhas, e ninguém acha que aquela criança não vai saber falar, ou que aquela criança precisa ir no fonoaudiólogo porque começou a falar e troca as letras. Mas a menina, quando começa a menstruar e não menstrua regularmente, ou tem algum desconforto nas suas primeiras menstruações, corre-se a levar ao ginecologista porque não está normal. É, e eu acho que é estranho isso, né? A menina que começou a menstruar vai aos poucos maturar seu eixo hormonal e até lá vai ter um bocado de coisa irregular que pode acontecer, que não é doença. Essa preocupação excessiva, às vezes, eu vejo como uma das muitas formas de controle sobre o corpo da mulher, né? Então, é normal que a criança, quando comece a andar, ande com a perninha aberta, ande com o pezinho para dentro, ninguém leva no ortopedista. É normal quando a criança falar que troque as letras, ninguém vai levar no fonoaudiólogo, mas a menina, quando começa a menstruar, se não menstruar todo mês, na mesma data, precisa ir no ginecologista, porque tem alguma coisa errada com ela. É, e essas intervenções médicas, essa medicalização muito precoce do corpo da mulher, eu acho que é um dos problemas da ginecologia convencional. Mas nem só de biologia somos feitas, né? Somos seres sociais, então essas alterações fisiológicas também causam mudanças na nossa relação com o nosso próprio corpo, com as pessoas que nos cercam, com o mundo. Quais os aprendizados você diria que essa fase da menarca nos traz? Essa menininha que nasceu e que foi crescendo e chegou na puberdade, ela vai ter que começar a lidar com todas as coisas que ensinaram para ela enquanto ela crescia sobre o que é ser mulher, porque os ovários vão começar a funcionar, a responder, né, a todas essas ordens hormonais que vêm lá do hipotálamo, da hipófise, e que fazem mudanças muito grandes no corpo dessa menina. Então, aos poucos, lentamente, mas de uma maneira muito consistente, ela vai começar a notar um corpo diferente do que ela está acostumada.
um corpo que cria pelos, que cria curvas, são seios que começam a nascer, que no começo são dolorosos, são seios que chamam a atenção já na rua, que atraem olhares, que atraem comentários. Ah, essa menina vai ter mudanças na pele, ela vai ter mudanças de expectativa de como é que ela deve se comportar a partir dessas mudanças corporais. É uma fase difícil, né? A gente diz que crescer dói e que bom que a puberdade dá e passa, porque é uma fase de muitos conflitos, né? Ajustar a cabeça a um corpo diferente, ajustar os conceitos culturais, tudo que se aprendeu de como é ser mulher, como é que deve ser, e lidar com essas expectativas em cima desse corpo que muda, expectativas internas, expectativas externas. É, é, eu acho que nessa é uma fase que é um turbilhão, né? Chegar na puberdade. Para uns é mais fácil, para outros é mais difícil, mas é sempre complicado. E a partir da menarca, quando adentramos na nossa famosa idade fértil, começamos a sentir na pele o que significa essa natureza cíclica através dos ciclos da nossa menstruação, né? Eu acho que essa é uma questão que tem mudado ultimamente com o crescente acesso à informação através dos celulares, dos computadores. Mas quando eu era mais nova, e imagino que seja o caso de muitas mulheres que nasceram até os anos 90, 95, falar de menstruação era meio que um tabu, né? A gente comentava com as amigas quando menstruava, às vezes trocava dicas de marcas de absorvente descartáveis e de resto a gente escondia o absorvente para ir no banheiro da escola, não fazia aula de educação física menstruada e tudo mais. E existem também casos de meninas que receberam buquês de flores quando menstruaram, cujos pais espalharam para toda a família que as meninas viraram mulheres. Então, assim, eu queria te perguntar, para as pessoas que são responsáveis por jovens prestes a passar ou passando pela primeira menstruação, quais as formas menos invasivas e mais compreensivas de falar sobre o ciclo menstrual? Ah, Lara, eu tenho muita esperança que essas menos invasivas e mais compreensivas de falar sobre o ciclo menstrual venham a ser construídas por essas novas gerações de mulheres menstruantes, porque é certo, né, o que se diz popularmente que a gente não consegue dar o que não recebeu. Então, eu acho que já melhorou muito da geração, por exemplo, da minha mãe, do que a minha avó pôde passar para ela. Foi muito pouco, e o que minha mãe passou para mim já foi muito melhor. E eu acho que a cada geração que vai desconstruindo um pouco esse tabu da menstruação no seu viver, vai tentando passar melhor isso para as novas gerações. É, Eu acho que a gente deve tentar fazer o melhor que possa dentro das possibilidades e dentro daquilo que a gente recebeu. Eu acho que explicar às meninas sobre a menstruação, encontrar um equilíbrio entre uma explicação do biológico, mas sem só biologicizar isso, né? É importante ela entender os eventos biológicos, o funcionamento, a fisiologia do corpo, mas menstruar é mais que isso, né? A própria biologia, às vezes, tem uma compreensão equivocada e patriarcal do que é menstruar. Por muito, 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 muito tempo eu entendi que a menstruação era o resultado de você não ter conseguido engravidar. Tipo assim, o corpo se prepara para engravidar, libera um óvulo e espessa um endométrio, forma um ninho para o futuro bebê ali dentro do útero. Se esse bebê não chegou, isso tudo não tem sentido mais, e aí se desfaz todo esse processo, descama o endométrio, sangra e começa tudo de novo, porque é na que você engravide. E essa é uma compreensão muito comum e biológica, mas que hoje a gente vê como é falha, porque o objetivo do corpo nesses eventos todos que levam à menstruação não são necessariamente apenas a gravidez.
Todos esses eventos que acontecem no corpo da mulher são importantes para o funcionamento saudável do corpo da mulher. É, Toda essa produção hormonal não se limita à reprodução, à perpetuação da espécie. Toda essa produção hormonal e esses ciclos têm também um papel importante na saúde da mulher, no funcionamento da mulher, na vivência do ser mulher. Então, você tem uma fase que você tem um estradiol alto e uma fase que você tem uma progesterona alta, uma fase em que você tem mais muco, uma fase em que você retém mais líquido, uma fase que você está mais expansiva, outra que você está mais recolhida e mais intuitiva. Tudo isso não é só para reproduzir, tudo isso é para ser uma mulher saudável. E eu acho que então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pensa em uma maneira moderna de explicar para as meninas a menstruação. As pessoas às vezes erram querendo levar isso só para o lado biológico, mas até a biologia está contaminada de uma visão dessa nossa sociedade patriarcal. Então, cada um tem que oferecer o que tem. Eu acho que cada um deve explicar a menstruação para as suas gerações seguintes, de acordo com suas vivências, mas sempre pensando em tornar o ser mulher mais confortável, né? A mulher tem uma coisa inata de cuidar umas das outras. Eu acho que se a gente conseguir uma maneira melhor da gente conseguir passar uma informação melhor sobre o menstruar para as meninas que estão começando a menstruar agora, é a gente resgatar essa nossa natureza de ser cuidadora umas das outras, curandeiras umas das outras, querer prover as novas gerações de uma vida confortável em sua mulheridade. Acho que talvez essa seja uma maneira melhor de conseguir passar para as novas gerações de mulheres menstruantes um entendimento sobre a potência dos seus corpos. Começar a menstruar traz muitos aprendizados. Um aprendizado que é construído a partir daí, que eu acho um aprendizado importante, que vem disso de morar em um corpo que sangra todos os meses, sem estar doente, lidar com esse sangramento e lidar com todas as mudanças outras, né, do ciclo menstrual, que ocorrem meio que independente da sua vontade, um corpo rebelde. Eu acho que faz parte do que fortalece muito a mulher. Eu acho que vem um aprendizado de resiliência, de força, de você ter isso de sangrar todos os meses sem estar doente, lidar com mudanças muito marcantes no corpo. Eu acho que torna uma mulher muito forte. E tem os aprendizados ruins que vêm também, aprendizados de uma imagem negativa da menstruação, que ainda hoje as meninas são treinadas a ter, esconder que estão menstruadas. As pessoas não devem saber que você está menstruada, esconder o absorvente que se estiver usando, não deixar ver sangue no banheiro, o medo na escola de se o sangue passar para a roupa e alguém ver, ser motivo de brincadeira, de chacota. Eu acho que a gente precisa começar a construir uma maneira mais confortável socialmente de menstruar, porque esse aprendizado de se envergonhar da menstruação que vem na menarca ainda hoje é muito ruim para a autoestima da mulher, para a autoconfiança da mulher, para o entendimento da mulher de quão poderoso o corpo dela é. Atualmente, nós temos uma série de possibilidades com relação à prevenção de gravidez e doenças sexualmente transmissíveis, desde preservativos descartáveis até o uso de hormônios sintéticos. Qual a sua opinião sobre essas possibilidades enquanto profissional e como as meninas e mulheres podem descobrir qual a melhor opção para o seu próprio corpo e organismo? Sim, nós temos hoje muitas possibilidades de prevenção à gravidez, e a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis também.
que são dois eventos que têm que ser pensados quando você inicia a sua vida sexual, né? São dois possíveis desenrolares da atividade sexual, a gravidez e uma infecção sexualmente transmissível. Quem está praticando sexo está eventualmente exposto a essas duas possibilidades. E essas possibilidades podem ter seu risco prevenido ou minimizado de muitas formas hoje em dia. A prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, apesar do Ministério da Saúde, né? O Ministério da Mulher está hoje com esse programa que é questionável cientificamente, questionável porque não funcionou bem nos lugares onde foi implantado, de indicar a abstinência sexual como método para a prevenção da gravidez da adolescente e método para a prevenção das infecções sexualmente transmissíveis, embora tenha essa nova proposta aí da ministra Damares da abstinência sexual, a maneira que a gente tem sido referência até no mundo todo, com nossa maneira como o SUS tem lidado com a infecção pelo HIV e o tratamento das pessoas que convivem com HIV. O que a gente tem feito até agora, que quando usado tem dado mais certo, é o uso mesmo do preservativo, masculino ou feminino, embora o feminino ainda seja pouco distribuído, mais caro, pouco conhecido. E mais modernamente, né, o PrEP e outras soluções mais específicas para o HIV. Para a gravidez, a gente quase que universalmente associa ao início da atividade sexual ao início do uso de métodos contraceptivos hormonais. É uma coisa meio automática, assim, você começou a transar, vai começar a tomar pílula. Não precisa ser assim. É uma opção que tem. Eu acho que é importante ter a informação sobre todos os métodos que estão disponíveis, os métodos hormonais em suas várias apresentações, em comprimidos, em injetáveis, em anéis, em implantes, em dispositivos intrauterinos, transdérmicos e os métodos não hormonais também. Os métodos não hormonais de longa duração, como os DIUs, os métodos não hormonais de barreira, como o preservativo masculino e feminino diafragma, que infelizmente a única empresa aqui no Brasil que fabricava, que era a Semina, descontinuou. É um problema grave que a gente está enfrentando na ginecologia, a gente não tem conseguido diafragma. É um método pouco usado porque pouco conhecido, né? Mas é um método bom e que foi descontinuado pela pouca utilização. Eu acho importante que todas as mulheres possam conhecer todos os métodos que têm e optar junto com o seu médico o método mais adequado para as suas necessidades e para as suas expectativas. Mas é uma coisa que é sempre um pouco omitida e não oferecida como conhecimento, é que a mulher é fértil por muito poucos dias no mês. Então, se você conhece o seu ciclo menstrual e o funcionamento do seu corpo, você vai saber que você vai ovular numa fase que é detectável pelo autoconhecimento e pelo autoestudo do teu corpo, e que nessa fase, coisa de 2, no máximo 3 dias, você é fértil por mês. Nos demais dias, você não é fértil. E já o homem ele é fértil todos os dias, porque ele produz espermatozoides todos os dias. Apesar disso, dessa discrepância, a mulher só é fértil 2 dias no mês, 3, e o homem fértil todos os dias. Quase sempre a responsabilidade de planejar não engravidar, de decidir e de usar um método contraceptivo fica a cargo da mulher.
é um contrassenso sobre o qual a gente tem que refletir. Ah, então, eu acho que é importante essa informação sobre os métodos que existem. Eu acho que é importante o diálogo da mulher com o seu ginecologista ou sua ginecologista, com o seu parceiro. Eu acho importante que o parceiro tenha também as informações sobre esses métodos e quais são os efeitos e repercussões deles, e que todos juntos possam decidir um método que satisfaça a necessidade e a possibilidade de quem não está querendo ainda engravidar ou de quem não quer, ao longo de sua vida, engravidar. Digamos então que essa menina que estamos acompanhando desde o nascimento cresceu, passou pela puberdade, começou a menstruar, terminou a escola, fez faculdade ou não, trabalhou e decidiu engravidar. Inicia-se um novo ciclo na vida dessa mulher, dessa vez com gestação de cerca de 9 meses de um feto até o seu nascimento. Enquanto ginecologista e também enquanto mãe, você poderia falar um pouco de quais as alterações pelas quais o corpo passa durante esse período da gestação? Bom, que bom, Lara, que essa menina que a gente está acompanhando aqui desde o nascimento engravidou porque decidiu engravidar. Nem todas as meninas têm essa sorte. A gente ainda tem um número grande de mulheres que engravidam sem ter planejado e sem ter decidido. Isso complica um pouco mais a vivência de todos essa revolução ainda maior no corpo da mulher, que é uma gravidez. Mas, como a nossa menina decidiu engravidar, eu imagino que ela vai passar por essas mudanças de uma maneira mais fácil, né? De uma maneira mais feliz. O corpo da mulher grávida, desde o começo, são mudanças muito perceptíveis, né? E muito intensas. Você ter uma outra vida crescendo dentro do seu corpo é, é uma experiência difícil de explicar para quem não passou. E eu acho que é muito diferente mesmo de pessoa para pessoa, né? Como vai viver essa gravidez. Do ponto de vista médico, tudo muda. Tudo muda, porque a mama vai crescer, a mama vai fazer sua fase final de amadurecimento, né? Para produzir leite. É, o quadril se torna mais largo, as articulações se tornam mais frouxas, mais móveis, você eh, vai dobrar o volume de sangue. Então, tem uma hemodiluição, a tendência a uma falsa anemia, né? Que a gente fica com o dobro do volume, mas não é mais água do que hemácias. A gente tem uma quantidade muito alta de progesterona no corpo, a gente retém mais líquido, algumas mulheres ficam mais inchadas, e o mais evidente de tudo, a barriga cresce, o útero cresce, a vagina vai se tornar também mais demasiada, mais escura. Várias partes do corpo vão ficar mais escuras, o bico dos seios, a linha entre o púbis e o umbigo, a, a coluna sofre um pouco com a mudança do nosso eixo de gravidade, com aquele barrigão grande, a pele estica, podem se formar estrias, a, e tem um bebê dentro de você, mexendo, independente da tua vontade. Independente da tua vontade. É, uma gravidez é uma experiência muito intensa, tanto física como emocionalmente. E todas essas mudanças para tornar possível que esse bebê cresça dentro da mãe, a placenta, que é um órgão maravilhoso que favorece todas essas trocas, essa nutrição do bebê, essas trocas de oxigênio, de nutrientes, né, entre a mãe e o bebê, a quantidade de líquido amniótico que a gente forma.
e a possibilidade de parir, né? Gestar e se preparar para um parto. E toda a revolução emocional que isso causa. É um processo muito intenso, acho que é muito marcante. Acho que ninguém sai de uma gravidez a mesma pessoa que entrou, né? Se tornar mãe é uma experiência única, vivida de forma diferente por cada mulher, mas sempre muito intenso. E essas mudanças que acontecem no corpo da mulher, elas podem se dar de uma maneira saudável, ou elas podem ser acompanhadas de adoecer. Então, sempre que a gente pensa na gravidez, a gente sempre lembra só das possibilidades de alegria e de felicidade, mas a gente tem que lembrar que nosso corpo às vezes também adoece no engravidar, né? Existem as complicações da gravidez, as doenças próprias da gravidez que podem acontecer. Não, infelizmente não é o mais comum é que as gestações sejam saudáveis, mas a gente tem que lembrar que podem também não ser, para que a gente possa cuidar de uma maneira adequada. Essas alterações no corpo, a expectativa do nascimento de uma criança e o próprio processo de gestar um feto também trazem muitas questões relacionadas ao nosso psicológico. Quais aprendizados e dificuldades você encontrou nas suas gestações? Bom, nas minhas gestações, eu tive muita sorte. Sorte de estar ao lado de um companheiro de vida muito bacana, muito presente, muito participante de todo esse processo, muito acolhimento familiar e uma possibilidade de conforto prático, de conforto de vida, de assistência à saúde, que nem todo mundo tem. Então, as minhas gestações foram gestações de uma mulher privilegiada. E também, porque eu acho que eu era muito maluquinha quando eu ficava grávida, eu ficava muito segura de mim, né? Não sou assim normalmente, mas quando eu estava grávida, eu nunca achava que nada podia dar errado, sempre tudo ia dar certo. Se alguém estivesse olhando para mim, eu já olhava, não, realmente tem razão de estar olhando para mim, eu tô linda grávida. Era muito engraçado, Lara, eu ficava muito poderosa grávida. Eu sou dessas mulheres que quando engravidam ficam poderosas. Então, de minhas gestações como uma mulher privilegiada, vivendo uma situação de privilégios, eu saí muito fortalecida, né? Das minhas gestações eu saí feliz, fortalecida, empoderada e com a sorte de ter 2 filhos maravilhosos. Uma coisa sobre a qual, infelizmente, ainda falamos pouco é sobre abortos, sejam eles espontâneos ou provocados, ou a morte prematura de fetos e recém-nascidos. O que você diria para quem está passando por um momento assim, ou para quem gostaria de apoiar conhecidas que estão passando por este momento? Sim, a gente fala muito pouco sobre o aborto, é ainda um assunto bem tabu, é um dos assuntos onde mais reina, eu acho, hipocrisia nos discursos, principalmente quando a gente fala de abortamento provocado, é um problema de saúde pública muito grave no Brasil. É, muitas mulheres sofrem, adoecem e morrem por conta do abortamento clandestino, porque a proibição de abortar não é suficiente para que as pessoas não abortem, e não discutir sobre isso é grave e tem consequências muito sérias, principalmente para as pessoas menos favorecidas, para as pessoas que não têm menos acesso à, à assistência médica e menos acesso à educação e à informação. Então, discutir a legalização do aborto é importante e
Esse é um problema de saúde pública grave no Brasil hoje. O Ministério da Saúde estima que em torno de 1 milhão de mulheres abortam por ano e tem um estudo sobre o abortamento bem grande, eu não me lembro, mas um dado que me chamou a atenção é de que 1 a cada 5 mulheres até os 40 anos do Brasil terão feito pelo menos um aborto ah, em sua vida. Então, é um assunto que precisa ser discutido, que precisa ser debatido, por mais que seja tabu, por mais que seja difícil. O abortamento espontâneo e a perda gestacional, precoce ou não, também é um assunto que é pouco discutido, e que é muito sofrido para quem passa essa coisa de não se discutir. A mulher que engravida e perde um bebê, seja muito cedo ou seja mais tarde, precisa ser acolhida e ter o direito de vivenciar o seu luto por esse bebê que ela não teve. Ainda que às vezes não tenha sido desejado, mas essa possibilidade de vir a ter uma vida e que ela não se confirma é um processo emocional que precisa de muito acolhimento. E, infelizmente, geralmente o que a gente faz é minimizar, é querer que a mulher passe sobre isso rapidamente, né? Ultrapasse isso e siga a sua vida, não vivencie esse sofrimento. E essa é uma solução muito ruim também para a saúde mental dessas mulheres, para a saúde emocional dessas pessoas. Há uma pressão muito grande para mulheres se tornarem mães em nossa sociedade, tanto que mulheres que se descobrem inférteis ou que possuem dificuldade de engravidar, é muito comum ouvir que elas sentem culpa ou que sentem que seu corpo possui algum defeito. De que forma podemos ser mais inclusivas às experiências dessas mulheres? O que eu tenho visto é que as mulheres que desejam engravidar e não conseguem, realmente têm um processo difícil e estranho, sempre como associado a uma culpa. Até mesmo no início da investigação dessa possível infertilidade. É muito comum a gente ver a mulher sozinha buscando entender o que é que tem de errado no corpo dela. Quando a gente sabe que ninguém faz filho sozinha, e quase nunca se inicia a investigação pelo parceiro, quase nunca se inicia essa investigação concomitante com a investigação do parceiro. Sempre a mulher assume que se ela não está conseguindo engravidar, é um problema que ela tem. E quando se confirma que esse é um problema que ela tem, ou quando o parceiro mesmo não tem ainda assim essa impossibilidade de engravidar, ela é quase sempre vivenciada com culpa, né? Como se algo errado mesmo. E, bom, nem todo mundo vai conseguir engravidar. E as decisões a partir dessa impossibilidade de gestar são muito individuais, eu acho. Hoje existe uma gama grande de recursos em reprodução assistida, né? Em muita tecnologia para reprodução assistida, que algumas pessoas vão optar por isso. Ainda assim, nem sempre vai haver sucesso. Eu acho que a gente tem que lembrar se o desejo é ser mãe ou ser pai, não necessariamente isso precisa vir do útero ou dos seus gametas, mas também nem todas as pessoas estão abertas à possibilidade de adoção. Não, não acho que tem uma receita de como tornar isso mais fácil, porque as pessoas são diferentes e vão viver isso de maneiras diferentes. Mas eu acho importante que a gente comece a pensar e trabalhar na ideia de que
nem todas as pessoas precisam ser felizes com a mesma receita de bolo, nem todo mundo precisa casar e ter filhos, nem todo mundo precisa, nem toda mulher precisa que seu potencial criativo seja exercido através da maternidade, né? Mulheres podem estar grávidas de ideias, de projetos, mulheres podem estar grávidas de propósitos de vida, não necessariamente grávidas de outras pessoas por quem elas vão se responsabilizar em educar e criar e manter. É, mas para quem quer ser mãe, é difícil, eu entendo, não ter essa possibilidade biológica. E cada um vai ter que trabalhar isso com as ferramentas e os recursos que encontrar ao longo da vida. Acolher, ouvir, não julgar, não favorecer sentimento de culpa. É, eu acho que é o que a gente pode fazer por quem está limitado biologicamente no seu processo que idealizou. Encontrar novos caminhos é o que a gente faz na vida, né? Para conseguir ser feliz. A vida mais ou menos é isso, nem sempre vai acontecer como a gente planeja. A vida vai colocando as situações e a gente vai lidando com elas da melhor maneira que a gente puder. Lidar com elas com apoio sempre é melhor. Então, o que a gente pode fazer por essas pessoas é estar ali para apoiar. No mundo da doulagem, a gente fala muito que quando uma criança nasce, a mãe nasce junto. Então, durante o parto, teríamos uma morte e dois nascimentos. O nascimento de uma criança, de fato, e a morte de uma mulher para o nascimento de uma mulher que agora também é mãe. Como você observa essa transição e quais você diria que são os aprendizados e as dificuldades dessa transição? Essa transição do parto também é uma coisa difícil. A mulher sai de um corpo com um barrigão que é muito valorizado na nossa cultura. A mulher grávida, ela é romantizada, né? E é um estado onde você recebe naturalmente muita atenção, eh, você tem direitos, você tem uma posição privilegiada da grávida. E você tem aquele barrigão que é um troféu. E quando nasce o bebê, é, é claro, é maravilhoso aquele bebê que você esperou, mas o bebê, ele tem vontade própria, ele é uma outra pessoa, ele não responde a comandos, ele é demandante todo o tempo, não pode esperar. Você ainda não aprendeu direito o que é que aquela criaturinha precisa. Esse início desse processo de comunicação com o bebê pode ser difícil. E o fato da gente romantizar muito esse processo da maternidade, ele dificulta, eu acho que uma das coisas que mais dificulta essa transição essas crenças de que a mãe tem um instinto natural, que você vai naturalmente saber como cuidar do seu bebê, que você vai imediatamente amar ele com o amor maior do mundo, que é instantâneo, mágico e inquestionável, que você vai estar feliz, plena e realizada. Quando a gente sabe que, na verdade, é comum que as mulheres depois do parto tenham uma tristeza, um desencanto, um blues, a depressão pós-parto é uma coisa que pouco se fala, mas que acontece, precisa ser conhecida para que possa ser reconhecida quando aconteça. E é muito estranho, mesmo para as mulheres que estão lidando melhor, com mais suporte, com todo apoio e emocionalmente bem preparadas. É estranho, você passa a viver em um corpo que não é mais aquele corpo de grávida, com aquele barrigão gostoso que mexe, com quem você interage, e você não tem mais o corpo que você tinha antes. É, o que era uma barriga
que você estava acostumada, não é mais o barrigão, mas também não é mais aquela barriguinha, é uma barriga que está mole, cheia de pele solta, cheia de uma pele escura, cheia de estria, muitas vezes, a mama grande, a mama sai leite, o peso não é o mesmo, você não aguenta mais ver as roupas de gravidez, as suas roupas antigas ainda não cabem em você. O que é que você vai vestir? Esse é um momento de muitos desafios para a mulher. É um outro momento que eu acho que a gente precisa de muito acolhimento, pouco julgamento, é, muito suporte, é cansativo. ah, é muito cansativo quando você tem que dar conta de um bebê que não espera, que precisa sempre de atenção imediata, e ao mesmo tempo, se você tiver que dar conta de outro bebê maiorzinho e de um marido que está carente e de uma casa para cuidar sem ajuda, o pós-parto, o puerpério é um momento desafiador e de muita fragilidade para a mulher e que eu acho que é um dos momentos que a gente mais precisa se apoiar. No momento do pós-parto, quando nasce essa mãe, ela nasce com uma carga muito grande inicialmente e todo apoio é bem-vindo. Bom, essa menina que virou uma mulher, que também se tornou mãe, continuou sua vida até chegar no início da fase da menopausa. Essa é uma nova fase da nossa natureza cíclica que, pelo menos aqui no Ocidente, a gente não recebe muito bem. Você diria que isso tem a ver com o nosso receio ou a nossa ansiedade em envelhecer? Sim, então nesse grande ciclo, né, a mulher tem os pequenos ciclos do ciclo menstrual, né, com todas aquelas fases, do ciclo menstrual e essas grandes fases, né, de ser menina, ter a menarca, ser mulher, ser uma mulher madura, entrar na menopausa e passar pelo processo de envelhecimento. A menopausa é sim um tabu. Eu acho que, ao mesmo tempo que, por nossa sociedade demonizar um pouco a menstruação, as mulheres anseiam parar de menstruar. Eh, Geralmente elas querem que chegue a menopausa para que parem de menstruar. Esse é um desejo frequentemente manifestado, mas parar de menstruar acontece porque nossos ovários param de funcionar. E quando param de funcionar, nós paramos de ter alguns hormônios que nós estávamos acostumadas a que nosso corpo funcionasse com eles. São muitas mudanças novas, o que também é muito desafiador. Eh, essa, essa fase da vida da mulher, ela, como todas as outras, dependem muito de pessoa para pessoa, como vivenciaram sua vida, que expectativas têm, que história de vida tiveram, mas o período em que a mulher deixa de ser fértil e deixa de menstruar e passa a viver sem o estradiol, que é o hormônio feminino que nós estávamos acostumadas a reger boa parte do nosso ciclo, isso é vivenciado muitas vezes com algum desconforto, mas não precisa necessariamente ser assim. A boa parte do que se tem de negação do período da menopausa e de rejeição a esse período e de sofrimento a esse período é porque ele se contrapõe a essa cultura da mulher como bela, jovem, uma, uma beleza associada à juventude, um valor associado à juventude. Então, a mulher que deixa de menstruar é uma mulher que está se aproximando do envelhecimento, de uma fase de vida em que ela vai perder parte do vício da juventude, vai conquistar outras coisas, mas tudo na vida a gente conquista uma coisa e perde outra. E eu acho que boa parte da dificuldade da vivência do período do pós-menopausa
tem sim a ver com ela estar associada ao envelhecimento. A menopausa pode chegar de formas diferentes para cada mulher, certo? Então, quais seriam alguns dos sintomas para as mulheres mais maduras ficarem atentas? Assim, o efeito mais conhecido, mais temido, mais romanceado até do período da menopausa são as ondas de calor, né? São os chamados fogachos, são muito desconfortáveis. São episódios em que você, independente da temperatura do ambiente, de se está quente ou se está frio, sente um calor que vem de dentro, uma onda de calor. Às vezes, quem está ao redor até nota o rosto ficar vermelho, afogueado, e muitas vezes essa onda de calor ela é seguida de uma sudorese, de muito suor e um intenso mal-estar. E isso é desconfortável. E muitas vezes acontece mais frequentemente à noite. E aí leva a insônia, a dificuldade de dormir. E esse é o efeito mais folclórico, eu diria assim, da menopausa. Nem todas as mulheres passam por isso, mas é um efeito comum. E que pode ser manejado de várias formas. Pode ser manejado com o uso de fitoterápicos, com o uso de algumas plantas, pode ser manejado com o uso de hormônios sintéticos em reposição hormonal, de acordo com o que cada mulher julgar que é o mais adequado para a sua realidade e seu desejo também. Mas eu gosto sempre de lembrar que é muito errado a gente falar em tratamento da menopausa, porque a gente trata doenças. E a menopausa não é uma doença, é uma fase de vida. É igual a gente ter que tratar a adolescência, por exemplo, ou tratar a infância. A gente não trata, né? A gente maneja os eventos que acontecem para que eles sejam mais confortáveis, de acordo com a necessidade, a possibilidade e o desejo de cada pessoa. O mais importante que eu acho no manejo dos eventos da menopausa é favorecer que a pessoa tenha e mantenha qualidade de vida por mais tempo. E é isso que a gente deve ter em mente, né? Ter qualidade de vida, ter conforto. Isso é uma coisa que a gente constrói desde lá da juventude. Então, ter hábitos de vida saudáveis desde cedo vão fazer com que a gente passe pelo envelhecer e também pelo período da menopausa com mais conforto e com mais qualidade de vida. Os outros efeitos assim que são importantes a gente saber, o hormônio feminino é muito importante no nosso metabolismo ósseo. Então, mulheres no pós-menopausa têm mais tendência a perder a densidade mineral dos ossos e vir a desenvolver com o tempo a osteoporose. Então, a gente deve buscar ter um estilo de vida que não favoreça que isso aconteça. Uma alimentação rica em cálcio, balanceada em fósforo, uma atividade física regular, osso gosta de músculo forte, então ter atividade física, tomar sol, são coisas importantes que a gente pode fazer para minimizar essa tendência à perda da densidade óssea. E uma outra coisa que acontece também quando nossos ovários param de funcionar é a perda da elasticidade e da hidratação da mucosa vaginal. Isso pode causar desconforto, dor e dificuldade às relações. Então, isso é importante também ser manejado de uma maneira que seja confortável. Pensar nas relações sexuais, os casais que chegaram até essa idade, tendo uma vida sexual satisfatória, aprenderam que as práticas sexuais são variadas, não precisam ser sempre necessariamente focadas apenas na penetração. Essa é uma fase que os homens começam também a ter problemas de disfunção erétil, que também podem ser manejados. São muitas coisas a serem equacionadas nessa fase de vida, tanto para homens como para mulheres. Mas para tudo isso vão ser encontradas alternativas dentro do desejo de cada pessoa, com métodos naturais, com métodos convencionais. Todas essas situações podem ser contornadas e vivenciadas de uma maneira mais confortável. E que dicas você daria para as mulheres receberem sua menopausa com mais carinho? De que formas podemos aproveitar a nossa menopausa?
A dica que eu daria para receber a menopausa com mais carinho é a mesma de receber todas as fases com carinho. O próprio entendimento de ser cíclica, eu acho que é o que pode fazer com que a gente possa desfrutar de cada fase desses ciclos que nós temos. Então, se durante a nossa juventude, a nossa fase fértil, a gente se conectou com a nossa menstruação, a gente se conectou com o nosso corpo menstruante e ovulatório e pôde perceber os sinais que o nosso corpo foi dando deste funcionamento cíclico e aprendendo com essas mudanças que o nosso corpo foi tendo a cada alunação, a cada menstruação e nos fortalecendo com eles. A gente vai entender que vai chegar uma fase em que nossa conexão vai deixar de ser com a Lua e ser uma conexão eh, mais aterrada, né? Uma conexão com a Terra mesmo, que apesar de ser ali fixa e imóvel, não se mover no céu como a Lua, a Terra ela é fértil, ela é sólida, ela é firme. E a menopausa, eu acho que traz para gente essa vivência de solidez, de uma fertilidade diferente, né? Uma fertilidade não necessariamente associado a gestar, mas a poder ter em nosso seio, em nosso âmago, assim, toda essa vivência de toda essa experiência acumulada, para que ela possa ser partilhada de uma forma serena. Eu acho que essa maturidade que vem junto com a menopausa, ela é o que pode ajudar a gente a acolher essa fase de vida com alegria e com sabedoria. É, e tirar completamente da cabeça essa noção de menopausa associada à doença e a algo que precise ser tratado. Eu acho que assim alguns desconfortos dessa fase de vida sim podem ser manejados, assim como manejamos desconfortos outros das fases de vida, como podemos ao longo do período fértil cuidar de estar bem com os desconfortos da gravidez, podemos cuidar de estar bem com as dificuldades do pós-parto, como podemos lidar com as cólicas, com as alterações que o corpo vivenciou ao longo do ciclo, tudo isso pode ser manejado e, de preferência, de uma maneira não agressiva ao nosso corpo, respeitando esse ciclo sem precisar ser medicalizado. Eu respeito a individualidade de cada pessoa e acho que cada uma pode escolher seu caminho. A medicina convencional coloca várias opções de manejos medicamentosos para essa fase e eu respeito a opção que cada pessoa possa fazer. Eu pessoalmente acredito que essa é uma fase que pode ser manejada de uma forma saudável com métodos naturais, porque não é uma doença. E então o que a gente deve fazer é ter um estilo de vida, de atividade física, de alimentação e, e aí cada um de acordo com o que aprendeu a usar, ou com o que o profissional que está te acompanhando aprendeu a usar, seja fitoterápicos, ervas, acupuntura, yoga, aromaterapia. A gente vai ter muitas ferramentas variadas que vão ajudar a gente a passar com conforto por cada fase de nossa vida, né? E eu acho que a melhor maneira da gente, a melhor dica para passar é que só chegou até aqui quem viveu, quem viver verá. Então, se chegou na menopausa, parabéns, vamos vivê-la com alegria e com maturidade. Uma das coisas que eu sempre comento em encontros de grupos é a questão da formação de nossos óvulos. Todos os nossos futuros óvulos são formados quando somos pequenas embriões de 20 semanas no útero de nossas mães. Esses óvulos ainda não se formam em sua estrutura final, né? E sim com aquelas células minúsculas chamadas oócitos.
E daí, quando nascemos, eles são aproximadamente 2 milhões. Mas na puberdade já baixaram para 400 mil, dos quais cerca de 500 têm alguma chance de virar óvulos. Então, na verdade, o óvulo do qual nós viemos foi formado no útero de nossas mães, quando elas ainda estavam no útero de nossas avós, e assim por diante. É como aquela boneca russa com outras bonequinhas dentro, as matrióticas. Isso nos traz uma outra ideia de ancestralidade matrilinear, né? Dentro dessa perspectiva, como você considera as relações que tecemos com as mulheres de nossa família e nossos respectivos ciclos naturais? Seria interessante também, para o nosso processo de autoconhecimento, pesquisar e buscar informações sobre gestações, abortos e outras questões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva de nossas antepassadas. Essas questões podem ter impacto para além da nossa saúde física? Sim, eu lembrei agora a primeira vez que eu vi essa gravura no livro Taking Charge on Your Fertility. Tem essa gravurazinha em que tem a sua avó, a mulher grávida, e tem o bebezinho dentro, representado e descrito que é a sua mãe, e tem o ócitozinho lá dizendo que é você. Então, essa ideia de que eu estive na barriga da minha avó, quando vi essa figura, me pareceu assim encantadora. E é muito especial mesmo. Essa convivência tão carnal, né? Porque a gente sabe, a gente tem mais ideia de como isso passa de mulher para mulher no ensinamento, na vivência, mas esse contato tão intrínseco de ter estado dentro do útero das nossas avós, ele é forte, sim, muito importante. E com certeza a maneira como nossas antepassadas lidaram com seus ciclos naturais, eles vão impactar em como a gente vivencia nossos ciclos hoje, como a gente vivencia nossos ciclos hoje vão impactar como nossas filhas, nossas netas vão vivenciar os ciclos dela. É, por isso que eu digo que eu tenho esperança de que as futuras gerações de mulheres possam ter mais noção da potência dos seus corpos e serem mais voltadas a ter mais autonomia, né, no cuidado, no autocuidado, no autoamor e essas redes familiares e de mulheres, às vezes, que se estendem até a mais que a família, né? Todas as mulheres que se colocam em círculo e que olham no olho uma da outra e que se ouve, que se escuta, são coisas muito fortes, as redes que as mulheres tecem entre si e na humanidade. Às vezes, quando a gente fala em ciclos, a palavra ciclo remete a gente a círculo. E então a gente pensa naquela imagem de um trajeto que começa num ponto e ele segue uma trajetória circular e volta para aquele mesmo ponto depois de cumprir esse caminho, de passar por essas fases. No caso dos ciclos femininos, dos ciclos mensais, dos ciclos menstruais, das lunações, eu acho que a imagem melhor seria assim de uma espiral, porque você realmente começa num ponto, segue fases que se repetem, e volta e recomeça tudo de novo. Mas você nunca recomeça do mesmo lugar, porque esses ciclos eles sempre vêm carregados de aprendizados, de vivências que te colocam no próximo ciclo em um ponto a mais. Então, eu acho que cada vez que você passa por uma menstruação, um sangramento, uma fase folicular, a ovulação, e uma fase pré-menstrual e volta a sangrar, e que você passa por todas essas características, né, dessas fases, de como cada fase dessa faz a gente vivenciar de uma forma diferente os momentos que a gente está vivendo, e os efeitos que isso tem no nosso corpo, na nossa mente, na nossa vamos dizer assim, sociabilidade, na maneira como a gente se relaciona.
Tudo isso faz com que a gente volte, comece a passar de novo por essas fases, porque é um ciclo, mas para mim eu vejo não com a imagem de um círculo, mas de uma espiral, que você passa, aprende, muda, evolui, e aí passa de novo pelos mesmos ciclos, mas sempre de uma maneira nova, de uma maneira com os aprendizados que esse ciclo lhe trouxe no seu corpo, no seu viver. E assim a gente vai crescendo, vai evoluindo, vivenciando esses ciclos que são sempre enriquecedores para a natureza feminina. Quando a gente fala de ciclo menstrual, é, muitas mulheres associam somente a menstruação. E elas fazem assim: chegou o meu ciclo. Ou então, o meu ciclo esse mês veio diferente, o meu ciclo veio com dor, veio forte, veio fraco. Como se a menstruação, o período em que a gente sangra, fosse o ciclo. E, na verdade, é um pedaço desse ciclo, né? E se a gente vive muito desconectado do nosso corpo, ou se a gente está com esse ciclo mesmo bloqueado pelo uso dos hormônios sintéticos, a gente acaba enxergando só a menstruação, porque ela é muito evidente. Não tem como ignorar que você está sangrando. Mas o ciclo é muito mais rico, né? Nós passamos por muitas e muitas fases, de uma menstruação até a outra. E é importante que a gente possa perceber, a gente possa se dar ao direito, se dar o tempo, se dar ao conhecimento de que isso existe e que a gente perceba essas fases do nosso ciclo menstrual completo, né? Todas essas fases que a gente passa e tudo que a gente pode ter de bom e de ruim em cada fase, como a gente pode aproveitar cada fase ao nosso favor, as características de cada fase dessa, aí as potencialidades diferentes que temos em cada fase. Então, assim, te lembrar que o ciclo menstrual é muito mais do que a menstruação e a gente aprender a reconhecer a importância de cada fase e como a gente pode aproveitar bem na nossa vida o conhecimento de como em cada fase a gente está. E isso não é ensinado, né? E isso faz falta. Eu acho que faz muita falta. E faz falta, inclusive, conhecer, porque às vezes a gente abre mão deste benefício de estar ciclando para manter uma natureza estável, sem ciclos, que é o que muitas mulheres acabam se submetendo sem ter conhecimento ao adotarem automaticamente, ao iniciar a vida sexual, os anticoncepcionais hormonais como uma opção imediata e sem reflexão. É uma opção possível, mas não é a única. E parece, às vezes, que é quase uma imposição. E quando você pensa no anticoncepcional, que o objetivo é não engravidar, mas a gente não pensa que como é que ele faz isso, né? Como é que ele faz com que a gente não engravide? O que ele faz é justamente bloquear o nosso ciclo. Ele vai bloquear, através dos hormônios artificiais sintéticos, os nossos hormônios naturais. E então a gente deixa de ter esse ciclo menstrual, porque aquele sangramento que a gente provoca na pausa entre uma cartela e outra, quando a gente dá um intervalo, tem um sangramento, aquilo não é uma menstruação, porque ele não resultou de todos os eventos de ovulação, de endométrio que espessa, que se torna secretor. Não houve toda uma cadeia de eventos que faz com que haja esse sangramento como uma fase do ciclo. Ele é somente um sangramento artificial de mentirinha que imita uma menstruação, mas você não está ciclando. Você está numa linha monofásica, hormonal, numa linha reta, e tem um sangramento que imita uma menstruação, mas não é.
E que efeitos tem você deixar de ter acontecendo no teu corpo todos esses eventos que a natureza programou. Eu acho que a gente, dentro dessas relações que eu sempre me deparado das correlações entre a natureza da mulher e a natureza da terra. Então, o que a gente pensa dentro de ginecologia natural e dentro de agricultura sintrópica e de agrofloresta, é a necessidade do respeito a esses ciclos. Então, se para a gente entender bem como funciona uma plantação, se a gente para entender bem como pode funcionar uma agricultura que se baseie nos processos da natureza e a gente não precise usar mão de recursos artificiais que agridem o resultado final, como agrotóxicos e transgênicos. A gente precisa respeitar os ciclos da natureza para que a gente possa ter uma mulher saudável e sem ter que estar lançando mão de medicamentalização. A gente precisa respeitar os processos também da natureza feminina. Então, se a gente diz assim, mas eu não gosto de menstruar, não gosto de passar por esses ciclos, porque por algum motivo ou por outro me incomodam, porque eu tenho cólica, porque eu tenho tensão pré-menstrual, porque o meu sangramento é forte, porque eu me sinto desconfortável. Mas você não está enxergando as outras fases do ciclo e que benefícios elas teriam para você. E você está escolhendo uma única fase que você gosta, como se pudesse viver eternamente só em uma estação. E se a gente pensar isso em termos de natureza, em termos de terra, seria como se eu escolher, por exemplo, não, gente, mas eu detesto ter que passar pelo inverno, eu adoraria que fosse para sempre primavera, eu adoro flor, flor é linda, quando está florido o mundo está bonito, eu quero viver nessa fase aqui, a vida toda, eu quero que a terra fique sempre na primavera. Então, se vai ser para sempre flor, não vão se formar os frutos, né? Não vai vir o verão, e cada fase, cada estação do ano, ela é importante para que o funcionamento da natureza aconteça. Se separar numa estação só, a, esse processo não se completa e a Terra morre, porque ela não foi feita para estar eternamente na primavera, ou eternamente no inverno, ou eternamente no verão. Essa alternância de estações é importante para a saúde da natureza. E a alternância das fases da mulher, menstrual, folicular, ovulatória, pré-menstrual, outras denominações que você quiser dar, fase da donzela, da mãe, da feiticeira, da bruxa, dos arquétipos de várias formas, ou essa correlação desses ciclos com as fases da lua, crescente, cheia, minguante, nova. Essas correlações, elas acontecem porque a natureza da mulher precisa que elas aconteçam para que ela seja plena de toda a sua potencialidade. Então, se a gente escolher ficar para sempre numa fase só, isso é adoecedor. E é importante que a gente pense nisso quando a gente escolhe que o método que a gente vai usar, por exemplo, para evitar uma gravidez, que é uma coisa que a gente precisa fazer, evitar uma gravidez se a gente não está desejando, tenha que ser automaticamente bloquear seus ciclos. Não estou dizendo que essa não é uma opção possível, que ninguém pode fazer essa opção, mas o que eu questiono é da gente fazer essa opção tão automaticamente como se ela fosse a única necessária ou a única confiável, e como a gente, por não aprender a reconhecer, a conhecer nossos ciclos e a importância de ciclar, a gente acaba reconhecendo somente coisas ruins e preferindo nos colocar num funcionamento monofásico não cíclico, como se isso fosse o mais confortável, o melhor para nós, sem nos dar conta de quanto isso pode nos adoecer. Perfeito. Bem, acho que é isso. Muito obrigada mais uma vez, Eliana, e muito obrigada a vocês que seguem nos escutando. Esse foi mais um episódio do Lunáticas, trazido para vocês com o apoio do Fundo Elas e do UNFPA através do edital Ela Decide. Acessem os sites eladecide.org e nossosventres.org para saber mais sobre os projetos e siga-nos nas redes sociais em @fundoelas e @nossosventres. Até o próximo episódio.